Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E nós estamos aqui na cidade de Maringá, no Bosque das Grevilhas, para conversarmos um pouco sobre democracia. Esse é um vídeo do quadro Filosofando pelo Paraná e é o segundo vídeo sobre democracia que estamos gravando. Estamos gravando uma série de vídeos sobre esse importantíssimo tema e esse é o segundo. O primeiro nós falamos das diferenças entre a democracia na Grécia Antiga e a democracia no Brasil atual. Quem não assistiu, assistam lá, ele ficou muito bacana, interessante, é só ir lá no nosso card. E hoje nós vamos falar um pouco das características da democracia democracia como regime político e do lugar do poder na democracia, como que funciona o poder na democracia. E não tem jeito. Para falar de política, nós temos que voltar aos bons e velhos gregos, até porque foram eles que inventaram a política. Ah, mas não é exagero falar que foram eles que inventaram a política? Não, não é não. Inclusive a própria palavra política. Política foram eles que inventaram. Político vem de polis. O que era polis? Era cidade-estado. Quem era o político? O político era aquele que cuida da polis, que governa a polis, que cuida dela. E o que é a política? É justamente cuidar da polis, ou seja, a política é cuidar da sociedade. Os gregos dividiram. Oikos é a vida familiar, a vida privada, o oikos. E a polis é a vida social, é a sociedade. Então o que é a política? É justamente cuidar da sociedade. E por que foram eles que inventaram a política? Bem, aí nós vamos ter que entender um pouquinho de história. Antes de Cristo, todas as sociedades eram teocracias, menos os gregos. O que é uma teocracia? Vamos lembrar para quem não sabe. Teocracia também, uma palavra grega, todo o vocabulário político vem dos gregos. Não tem jeito, foram eles mesmos que inventaram a política. Bem, theo em grego significa Deus, cracia, governo. Então o que é uma teocracia? Governo de Deus. Alguém pode falar assim, mas como assim? Deus governa? Que regime político é esse que Deus governa? Pois então, antes de Cristo, menos os gregos, todos eram teocracias. Ou seja, aquele que governa, ou ele é um enviado de Deus, ou ele é um descendente de Deus, ou ele é o próprio Deus. Exemplo, lá no antigo Egito, era o faraó que governava. Quem era o faraó? Faraó era um descendente de um dos deuses. Bem, e na Pérsia? Na Pérsia, os persas acreditavam que o seu imperador era um próprio Deus. Tem uma cena no filme 300, inclusive, fica a dica aqui, quem não assistiu, assista o filme 300, um belíssimo filme, conta a história ali de uma das batalhas entre os gregos e os persas. E tem uma cena nesse filme muito interessante que ilustra bem o que nós estamos falando. Porque está ali o rei Dario, rei da Pérsia, conversando com o rei Leônidas, rei de Esparta. E o rei Dário fala para o rei Leônidas: não é a mim que os meus súditos temem, é a minha divindade. Eu sou Deus. E os persas acreditavam que ele era Deus mesmo. Então, o que é uma teocracia? Teocracia é literalmente governo de Deus. Pessoal, e aqui nós temos que fazer um parênteses. Se eu tenho uma teocracia, eu não tenho liberdade. Porque quem governa é um ser divino. Então esse ser, ele está acima dos seres humanos. Então ele fala, todos os seres humanos têm que obedecer. E os gregos? Ah, eles não eram teocráticos. Não era esse tipo de regime. E o único, inclusive, lá antes de Cristo. Por que eles não eram teocráticos? Aí vai ter que estudar um pouquinho da formação do povo grego. Não dá para eu falar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas nós podemos ainda fazer um vídeo aqui para o canal explicando como se formou o povo grego. Mas da forma como eles se constituíram, eles não fizeram um regime político teocrático. Então, se não tem um Deus para governar, quem é que vai governar então? Foi aí que os gregos inventaram vários tipos de regimes políticos. Como, por exemplo, a aristocracia. Bem, quem vai governar? Na aristocracia governa os melhores. Tem também a monarquia.
A monarquia é o governo de um só, onde o poder vai passando de pai para filho. E tem também o que nós vamos conversar agora, que é a democracia. Se aristocracia, aristó em grego significa os melhores, cracia, governo, então governo dos melhores. Democracia, não. Cracia, governo, demo, povo. Então, democracia, governo do povo. Mas como que o povo vai governar? E aqui nós vamos ter que abrir um outro parênteses para falar um pouquinho sobre poder. Porque se é poder do povo, como que o povo vai exercer o poder? E o que é o poder? Bem, o poder é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas tem uma vontade, aí esse outro grupo de pessoas tem outra vontade. Esse grupo, a vontade desse grupo prevalece sobre a vontade desse grupo. Ou seja, eu tenho uma pessoa ou um grupo de pessoas querendo uma coisa, mas eu tenho uma outra pessoa ou um outro grupo de pessoas querendo outra coisa. Bem, se um grupo faz com que a sua vontade prevaleça sobre aquele outro grupo, esse outro grupo vai exercer o poder sobre este grupo. Pessoal, e esse quadro Filosofando pelo Paraná é magnífico. Nós estamos aqui no Bosque das Grevilhas, passou um passarinho aqui cantando, agora mesmo tinha um macaquinho pulando pelas árvores, é magnífico. Filosofar nos parques é fantástico. Bem, então, continuando aqui. O poder é quando a vontade de um se sobrepõe sobre a vontade de outro. Mas como exercer o poder? Como fazer com que o outro me obedeça? Bem, tem duas formas. Ou pela força, ou pelo convencimento. Ou eu convenço uma pessoa a me obedecer, ou um grupo de pessoas, ou eu obrigo. Esse obrigar pode ser pela força física, pode ser pela força do dinheiro, pode ser por uma chantagem, pode ser pelo charme. Isso é a coerção. Se eu não tenho nenhum mecanismo de coerção, eu vou ter que convencer. Qual dos dois é o mais eficiente? A coerção ou o convencimento? A coerção é mais prática, mais rápido, mas o convencimento é muito mais eficaz. Quer dizer, o bom mesmo é quando eu tenho os dois. Principalmente quando estamos falando de poder político, quando se tem o convencimento e a coerção, fica muito mais fácil. E aí, nesse convencimento, nós falamos de legitimidade do poder. Ou seja, por que aquele governa e os outros obedecem? Por que aquele manda e os outros obedecem? Bem, se eu estou falando de uma aristocracia, é porque aquele é o melhor. Se eu estou falando de uma monarquia, é porque aquele ali é o filho do rei. E na democracia? Como que vai ser isso? Porque é o governo do povo. E aí, como que vai se dar essa lógica do poder? E aqui nós temos uma outra coisa para pontuar também importantíssima. Pessoal, nós somos iguais perante a lei. Nós somos iguais enquanto dignidade humana. Ponto. Porque nós temos a mesma cor da pele, nós temos os mesmos desejos, nós temos as mesmas histórias de vida, nós temos a mesma quantidade de dinheiro, de riquezas. Não. Nós temos os mesmos talentos, as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades? Não. Então nós somos iguais enquanto dignidade humana, nós somos iguais perante a lei, mas nós somos diferentes. Temos desejos diferentes e principalmente temos interesses diferentes. Então como que isso vai se dar em uma democracia? Bem, aí nós vamos ter que entender três conceitos muito importantes para conseguirmos compreender a democracia, que é a parte do conflito, da abertura e da rotatividade de poder. O que é um conflito? Tem muita gente que acha que o conflito é uma coisa muito ruim, né? O conflito, essa parte pejorativa do conflito. Realmente, né? Ninguém quer o conflito, nós queremos a paz. Mas partindo do pressuposto que nós não somos iguais e não temos os mesmos interesses, o que vai acontecer na sociedade? Vai haver conflitos. Em uma ditadura é muito simples. Você tem o ditador, ele manda, todo mundo obedece e pronto, acabou, né? Numa teocracia, quem está governando é um Deus, ele mandou, todo mundo tem que obedecer e pronto, acabou. E na democracia, que todos nós somos iguais, como resolver os conflitos? Bem, aí esses conflitos são resolvidos através da palavra, da argumentação.
Então, na democracia, o conflito existe e ele tem que ser discutido, conversado em assembleia e vota-se, e aquela lei que prevalece é a lei da maioria. Uma outra coisa, para ter democracia, nós temos que ter uma abertura. O que é essa abertura? Abertura de informações. Se é o povo que vai governar, como que esse povo vai argumentar? Acabei de dizer, o conflito na democracia é solucionado através de argumentações. Bem, se um tem muito conhecimento, o outro tem pouco, como que essas pessoas vão resolver os conflitos de uma forma igualitária? Não vão. Então nós temos que ter informação para as pessoas para ter uma sociedade democrática. E o outro importante, para mim esse aqui é importantíssimo, que é a rotatividade do poder. O lugar do poder na democracia é o lugar do vazio. Numa monarquia é uma família que governa. E na democracia não pode ser assim. Por isso que hoje é muito complicado. Parece que tem pessoas que viraram políticos profissionais, né? Aquelas pessoas que estão lá há quantos mandatos como vereador, quantos mandatos como deputado, aquelas famílias, né, que vivem da política. Isso não pode acontecer na democracia. Democracia, todos nós somos iguais, então tem que ter a rotatividade do poder. O poder não pode se passar de pai para filho, isso é monarquia. O poder tem que ter uma rotatividade. O espaço do poder na democracia é o espaço do vazio. O espaço do poder não pode se confundir com o sobrenome. Dito essas coisas sobre democracia, quero fazer uma pergunta para vocês importantíssima. Nós aqui no Brasil, nós vivemos em uma democracia? Eu vou responder essa pergunta, mas no próximo vídeo. Não percam o próximo capítulo, o próximo vídeo sobre democracia. E se você está gostando dessa discussão sobre democracia, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se tiver alguma crítica, e é para ter, lembra, democracia é conflito de ideias, ninguém é obrigado a concordar comigo, não, nós estamos conversando. Então, deixe o seu comentário aí, nós vamos responder, nós vamos dialogar. Acabei de dizer, o conflito de ideias fazem parte da democracia. Então deixa aí que nós vamos conversar sobre democracia e até o próximo vídeo sobre a democracia. E fiquem com a natureza aqui de Maringá.